Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos sobre as notícias do Legislativo, do trabalho dos parlamentares, e tem informação importante em relação à redução de IPTU. Quando a gente fala nessa retomada de economia e da preocupação do poder público com isso, agora nós temos aí, olha, com base na proposta do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, e o do vereador Luiz Cirilo, a Prefeitura propõe um projeto que visa a redução da alíquota de IPTU para barracões industriais. Confira. A proposta do presidente da Câmara, Zé Carlos, e do vereador Luiz Cirilo, que reduz a alíquota do IPTU dos barracões industriais e galpões logísticos de 2,9% para 1,8%, foi acatada pelo Poder Executivo. E o prefeito Dário Saad encaminhou para a Câmara um projeto de lei. Nós conversamos então com o prefeito, viemos batalhando junto ao Grupo Avança Campinas, buscando soluções para diminuição desse valor das alíquotas na cidade de Campinas de 2,9%, que era um absurdo, uma das mais altas do país, para reduzir para o menor patamar possível. O prefeito municipal, Dário Saad, havia assumido o compromisso de tão logo ele tomasse posse, ele iria estudar para tentar viabilizar nossa ideia, e isso acontece na tarde de hoje. Caminha junto com aquilo que se precisa, que é recomeçar Campinas. A matéria do Executivo garante a redução para galpões e barracões com área construída coberta de 1.500 metros quadrados e sem atividade comercial ou prestação de serviço. Os galpões ainda terão que ser utilizados por uma doca de carga para cada 500 metros quadrados. Segundo a Prefeitura, cerca de 500 empresas vão ser beneficiadas. Hoje, o IPTU de galpão em 2,9%, ele dificulta a chegada de novas empresas em Campinas. A partir do momento que você reduz de 2,9% para 1,8%, você torna a cidade mais competitiva e traz mais investimentos em empresas para Campinas. Com essa redução da alíquota, nós vamos poder voltar, a nos apresentar de uma forma mais competitiva, Nós vamos poder buscar participar de novas concorrências. A proposta dos vereadores chegou a ser aprovada pela Comissão de Constituição e Legalidade em julho do ano passado, mas por conta da proximidade com o período eleitoral, a propositura ficou parada e agora será substituída pelo projeto do Executivo. O presidente da Câmara explicou a tramitação que a matéria vai passar quando chegar no Legislativo. Ele passa primeiro pela avaliação da Comissão de Constituição, que o projeto é legal, não tem nenhum vício de inconstitucionalidade. Ele passando por essa comissão, ele vai para as comissões de méritos. Indo para as comissões de méritos, ele já vai passando por essas comissões, que é de política urbana, de finanças e orçamento e também da administração pública, talvez, aí nós já podemos, ele está totalmente instruído, nós podemos enviar ao plenário para que o plenário soberanamente aprove esse projeto, que é de grande importância para a cidade de Campinas. E sobre o trabalho dos parlamentares também, a vereadora Paola Miguel protocolou uma moção. É uma moção de apoio ao Supremo Tribunal Federal pela suspensão da medida provisória que altera o Marco Civil da Internet. A moção de apoio foi apresentada pela vereadora Paola Miguel. Lembrando que no último dia 13 de setembro, o Supremo Tribunal Federal suspendeu por meio de medida liminar os efeitos da medida provisória sobre usos de redes sociais. É uma moção de apoio ao Supremo Tribunal Federal pela suspensão da medida provisória de número 1068 de 2021, que altera o Marco Civil da Internet. Essa MP, ela é uma MP que muda o marco regulatório da internet. Então, a partir desse momento, seria mais fácil que as contas que propagam fake news, os robôs, aqueles que ficam divulgando notícias falsas, que essas contas permanecessem nos servidores, já que isso altera a maneira com que as redes sociais fazem a curadoria de contas que propagam fake news.
Ainda de acordo com a parlamentar, neste momento de pandemia, lutar contra a desinformação é fundamental. É muito importante, porque o marco regulatório da internet ele demorou 7 anos para ser construído. E quando a gente fala de uma medida provisória, a gente está falando de uma medida que não é discutida com a população, não é discutida com o Congresso. E essa medida, ela foi protocolada no dia 6, um dia antes dos atos do Bolsonaro, né? Justamente para inflar essa base, onde tem uma divulgação de notícias falsas muito grande, uma grande propagação de fake news, quando a desinformação, principalmente quando a gente fala da Covid. A gente lembra que no começo da pandemia a gente teve várias divulgações sobre o kit Covid, de que a vacina não salvava. Então isso a gente precisa combater nesse momento. Além disso, a gente está no momento de pós-pandemia, né? Então várias coisas vão sair ainda de como a gente vai conseguir se proteger, né? Das variantes e tudo mais. A gente não pode deixar que essas contas continuem propagando indiscriminadamente essas mensagens. E, Gabriel, a gente falou no Notícias da Metrópole sobre a questão da febre maculosa. Sim. E é o seguinte, o vereador Permínio Monteiro está preocupado justamente com a infestação de carrapatos ali no Parque das Águas do Jardim Jambeiro, no Parque Jambeiro. Por isso, ele protocolou um requerimento sobre o assunto. O vereador Permínio Monteiro quer saber quais medidas estão sendo tomadas pela Prefeitura de Campinas sobre a infestação de carrapatos e controle de natalidade das capivaras no Parque das Águas, no Parque Jambeiro. Esse requerimento de informação, ele cobra do poder público, no caso a Secretaria de Serviço Público e DPJ da Prefeitura de Campinas, relacionado à questão da infestação do carrapato. Existe uma preocupação muito grande por parte dos frequentadores ali no Parque das Águas, no Parque Jambeiro. E essa infestação é derivada o carrapato é derivado das capivaras que existem no local. Existe uma grande quantidade de capivaras, então nesse momento de calor, de seca, ele acaba se proliferando de uma forma mais rápida. E é preocupante porque na grama, em todos os lugares que as pessoas estão caminhando, acabam sendo vítima. A hora que chega em casa vai tomar um banho e tem um carrapato na perna, nos lugares onde fica mais quente. O vereador Permínio Monteiro questiona o prazo para normalizar a situação que envolve a infestação de carrapatos aqui no Parque das Águas, uma vez que, segundo o vereador, claro, os moradores, os frequentadores daqui estão sendo bastante prejudicados. O parlamentar disse que tem uma reunião marcada na prefeitura para tratar justamente sobre esse assunto e se mostra bastante preocupado, sobretudo, com a gravidade da febre maculosa. Essa é a grande preocupação de todo mundo, né? E diante disso estamos aí cobrando com muita frequência para que seja resolvido aí o mais rápido possível. Sabemos que o carrapato estrela transmite a febre maculosa e é preocupante, né? Porque é um local muito bem frequentado, mas infelizmente está infestado de carrapato. Não só ali, como em todos os parques da cidade de Campinas, onde existe a capivara, e ele é um animal que se reproduz muito rápido. Diante disso, é preocupante. Então temos que buscar uma saída. Essa saída é uma reunião que está marcada já, em breve será feita na prefeitura, onde apresentaremos um projeto para o prefeito, onde vai falar sobre como controlar, né, essa questão aí da manifestação do carrapato. E lembrando que os requerimentos são encaminhados à prefeitura e ela deve responder num prazo de 15 dias, período prorrogável pelo mesmo período. Mina Abreu, vamos mostrar agora a primeira parte da reunião ordinária de número 13 que nós tivemos. Nós tivemos uma homenagem ao técnico industrial. O dia desse profissional será comemorado em 23 de setembro. No dia 23 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Técnico Industrial e por iniciativa do vereador Luiz Rossini, a data foi destacada na primeira parte da 13ª reunião ordinária. Nós sabemos que a base tecnológica de um país se dá pela qualidade dos seus profissionais, dos seus técnicos, né? E muitas vezes o técnico de nível médico, até dos cursos
de tecnólogos, vamos dizer assim, que já é nível superior, mas não é bem divulgado, não é conhecido, e as pessoas às vezes não valorizam por isso e não reconhecem a importância do trabalho desses profissionais. E a ideia nessa data, né, em que se comemora o Dia Nacional do Técnico, é dar visibilidade a isso. Para falar sobre o tema, o parlamentar convidou o técnico em edificações, Wellington, que trabalha na área desde 1985. A versatilidade do técnico é essa. Você pode criar alternativas de mercado de trabalho. O mercado vai regulamentar o que a profissão precisa estar especificada como técnica. E é isso que está gerenciando hoje o mercado. E está crescendo muito. E mostrar para a sociedade o quanto essa categoria profissional contribui com o nosso desenvolvimento, não só tecnológico, mas econômico e social. Abreu, os eventos não param aqui na Câmara de Campinas. Hoje, a partir das 7h30, tem transmissão de entrega de honrarias. São mais homenagens que vão acontecer nesta noite. A partir das 7h30, são várias honrarias, vários homenageados e também as propostas de vários autores aqui, ou seja, vários vereadores vão participar desse evento e você acompanha aqui ao vivo pela TV Câmara Campinas a nossa transmissão. Certíssimo, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas, do Legislativo. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. Até segunda-feira e um bom fim de semana para você de casa também.